Olá, tudo bem? Eu convido todo mundo a rever os fatos que movimentaram o mundo e como é que essas notícias mexem com o Brasil, a começar pelo episódio inédito nos Estados Unidos. Pela primeira vez em mais de 230 anos, o presidente da Câmara dos Deputados foi retirado do cargo. E a gente vai te explicar como é que essa manobra fortalece a campanha de Donald Trump. A crise sem fim no Haiti levou as Nações Unidas a autorizar mais uma missão militar ao país mais pobre das Américas. E em clima de Olimpíada em Paris, a capital da França enfrenta um rival difícil de derrotar, o Percevejo. Fica aqui comigo que essas e outras reportagens começam agora no Jovem Pan Internacional. Muito boa noite. Nos Estados Unidos, a frase "nunca antes na história deste país" está cada vez mais comum. Pela primeira vez em 234 anos, a Câmara dos Deputados destituiu o presidente. E Donald Trump, que nem sequer está no governo, tem a ver com essa história. Nem o próprio Kevin McCarthy acreditava que poderia perder o cargo. Afinal, ele era o líder dos republicanos, de uma casa de maioria republicana. Só que o tiro veio do próprio partido. O fogo amigo foi disparado por Matt Gaetz, que pertence a uma ala mais conservadora e trumpista da legenda. 216 outros deputados concordaram com o discurso de que McCarthy estava se afastando dos princípios republicanos. Isso porque o presidente da Câmara concordou com propostas dos democratas para o orçamento federal. Nem dá para dizer que as duas legendas chegaram a um acordo definitivo. Apenas adiaram a decisão para evitar que repartições públicas fossem suspensas e 800 mil servidores públicos ficassem sem salário. Mas para a parte republicana aliada ao ex-presidente Trump, a postura de McCarthy foi munição suficiente para o ataque fatal. O ex-presidente da Câmara até tentou resistir. Quase conseguiu. Angariou 210 votos, 7 a menos do que o necessário para sobreviver no posto. Antes de sair, ele fez o típico discurso consciência limpa. Fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas é necessário. Não me arrependo de ter defendido a escolha de governar em vez de reclamar. É minha responsabilidade, é meu trabalho. Não me arrependo de ter negociado. Nosso governo foi projetado para encontrar uma solução. Nos bastidores, o virtual candidato à reeleição, Donald Trump, fica ainda mais fortalecido. Embora ele siga disparado na preferência dos eleitores do partido, a vaga para concorrer como presidente em 2024, o magnata precisa da bênção da legenda. A demonstração de força na Câmara dos Deputados, por parte do setor que o apoia, é uma vantagem tremenda diante dos outros 9 pré-candidatos republicanos. Trump saía de um tribunal de Nova York, onde responde por fraude fiscal, quando foi perguntado sobre a manobra dos correligionários. Muitas pessoas têm me telefonado sobre o presidente da Câmara. Tudo o que eu posso dizer é que faremos o que for melhor para o país e para o Partido Republicano. Temos algumas ótimas pessoas. Muita gente me perguntou sobre o caso. Estou focado. Estamos liderando. Não sei se vocês leem muitos jornais, mas estamos liderando em 50 pontos para presidente. Meu foco é totalmente nisso. Se eu puder ajudar os republicanos durante o processo, eu o faria. Mas temos ótimas pessoas no Partido Republicano que poderiam fazer um ótimo trabalho como presidente da Câmara. O historiador da Universidade Americana de Princeton, Sean Wilentz, avalia que a influência de Trump entre os republicanos, que tenham cargos no Congresso, é tão grande que o ex-presidente consegue alcançar objetivos políticos mesmo diante de processos federais em que responde por acusações contra a democracia e o próprio Estado americano. Está bem claro que ele é a mão oculta em muitas dessas coisas que estão acontecendo. Acho que provavelmente o próximo passo seria a paralisação por causa do orçamento, o que provavelmente os republicanos pretendem. Eles queriam tirar o McCarthy de lá, em parte porque ele atrapalhou estes planos, e mais um monte de razões. Mas isso faz parte. É a política do caos.
A declaração do professor retorna à discussão sobre a breve aliança entre democratas e republicanos sobre a verba federal para o funcionamento do país até outubro do ano que vem. O historiador avalia que uma eventual suspensão das contas públicas geraria um desgaste ao já mal avaliado governo Biden e, de novo, fortaleceria Trump. Mais de 1.000 imigrantes chegaram à fronteira entre o México e os Estados Unidos só nesta semana. Em setembro, os números foram ainda mais preocupantes, levando o governo americano a tomar novas medidas contra a crise migratória. Muitos dos clandestinos viajavam sem documentos no topo de um trem de carga. A maior parte do grupo era composta por venezuelanos. A situação alarmou autoridades, que tentaram retirar as pessoas à força do comboio. A viagem arriscada é praticamente a única opção dos imigrantes irregulares para chegar à fronteira, seja pela falta de recursos ou pelas restrições que enfrentam para comprar passagens de ônibus. Durante o trajeto, quedas fatais ou mutilações são frequentes. O fluxo crescente de imigrantes forçou até mesmo a maior operadora ferroviária do México a reduzir em 30% as operações. Uma venezuelana que fez o trajeto contou como foi a experiência. Se não querem que passemos por este país, deveriam fechar a fronteira e não nos deixar entrar. Cada vez que tentamos chegar ao norte do país, enfrentamos obstáculos e não temos como passar. De ônibus, eles nos param e nos tiram dinheiro. Se viajamos de trem, eles querem fazer a mesma coisa. Eles tiram a locomotiva do trem, nos param no meio da noite e nos deixam no meio do deserto. A jornada foi muito difícil. No final de setembro, o fluxo de imigrantes e requerentes de asilo aos Estados Unidos chegou a 10.000 por dia na fronteira, segundo o governo mexicano. A rota entre os dois países é a mais mortal do mundo. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, houve quase 700 mortes e desaparecimentos na fronteira só em 2022. Essa semana, o ator mexicano Carlos Villagrán, que interpretou o personagem Kiko no seriado Chaves, surpreendeu ao gravar uma campanha em parceria com a Embaixada Americana no México contra a imigração ilegal. No vídeo, o personagem alerta para os perigos às famílias nas rotas clandestinas. Segundo o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o número de pessoas entrando no país aumentou quase 5 vezes em relação a 2020. Este ano, foram mais de 2 milhões de imigrantes. Para conter a crise, o governo americano revogou 26 leis federais para construir um novo trecho do muro na fronteira com o México. Como candidato, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que não haveriam mais extensões da construção durante sua gestão. Nos últimos 2 anos, o democrata enfrentou uma forte resistência dos republicanos e até mesmo de integrantes do próprio partido por conta das políticas de imigração. Durante o governo de Donald Trump, mais de 700 quilômetros de barreira foram construídos para conter a chegada de imigrantes. A expansão do muro era uma das principais promessas do republicano durante a campanha. Uma das primeiras medidas tomadas por Biden ao assumir a presidência foi parar a ampliação, além de anunciar um projeto de lei que buscava dar cidadania para mais de 11 milhões de pessoas não documentadas nos Estados Unidos. Dizer que a situação no Haiti é caótica não é nenhum exagero. Um dos países com os maiores índices de miséria em todo o mundo não tem sequer a perspectiva de uma estabilidade política. A crise abriu espaço para o crescimento de gangues. Diante dos números da violência, a ONU decidiu enviar uma missão militar, um episódio que, para a população do país, não é nenhuma novidade. Os 15 países que formam o Conselho de Segurança das Nações Unidas votaram a resolução que foi uma resposta ao pedido de socorro do governo haitiano. 13 nações concordaram com o envio da missão. China e Rússia, com o poder de veto, e integrantes dos 5 assentos permanentes do Conselho se abstiveram. Também foi decidido que o Quênia, na África, vai liderar o grupo formado por 2.000 agentes.
Serão enviados profissionais da saúde, engenheiros, especialistas em logística e principalmente militares. A crise que agrava a situação social de um dos países mais pobres do mundo é a violência em diferentes aspectos. Além da miséria que produz delinquência urbana, o Haiti sofre mais recente com a proliferação de gangues ligadas ao narcotráfico. Grupos armados tomaram diversas regiões e são responsáveis por ataques brutais. As Nações Unidas tomaram cuidado para que o desembarque de tropas internacionais não abra uma porta de corrupção e tráfico de armas. Por isso, a resolução do Conselho de Segurança veio acompanhada por um embargo a armas leves ao país. A decisão foi recebida como um sopro de esperança, nas palavras do ministro haitiano das Relações Exteriores, Jean-Victor Genoux. Desde o ano passado, o premier do Haiti, Ariel Henry, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, vinham pedindo uma força de apoio para reduzir a crise de segurança no país, mas o projeto precisava passar pelo órgão competente dentro das Nações Unidas, o Conselho de Segurança. Entre outubro de 2022 e junho de 2023, foram registrados quase 2.800 assassinatos, 80 deles envolvendo menores, conforme detalha o documento. A explosão da violência está diretamente ligada à instabilidade política. Nos últimos 7 anos, o Haiti teve 6 presidentes, a maioria deles chefes do Conselho de Ministros que ocuparam o cargo interinamente. A melhor tradução da chamada crise sem fim no país está no assassinato por mercenários de Jovenel Moïse, que esteve no cargo entre 2017 e 2021. Desde então, não houve uma transição sólida de poder. O episódio é chocante por si só e se soma à tumultuada história política haitiana que passa, inclusive, por ditaduras e intervenções militares. O termo que o Conselho de Segurança prefere usar, missão de estabilização, soa como intervenção internacional à população haitiana. Nada de novo para eles. Entre 2004 e 2017, tropas lideradas pelo Brasil conduziram a chamada MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Foram 13 anos de presença de militares de diferentes partes do mundo no país. Se, por um lado, houve a contenção da crise, por conta da disposição do presidente da época, acusações de abusos de todo o tipo por parte dos pelotões estrangeiros ecoam até hoje. Entretanto, as Nações Unidas esclarecem que, dessa vez, a missão multinacional de apoio à segurança não pertence à ONU. As tropas, teoricamente, têm data para se retirar, após 12 meses do desembarque. Porém, haverá uma revisão deste prazo depois de 9 meses do início da operação. Seu objetivo será oferecer apoio operacional à polícia haitiana na luta contra gangues, contribuir para a segurança de escolas, portos, hospitais e aeroportos, além de melhorar as condições de segurança no Haiti. Nesse contexto, se espera conseguir organizar eleições, a primeira desde 2016. Para que a gente possa entender o que pode ser útil ao Haiti nessa nova missão militar, eu chamei aqui o comandante Robson Farinazzo. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Ele conversou tanto com a gente durante a guerra da Rússia na Ucrânia, agora vai dar um panorama de algo que ele conhece muito bem, as Forças Armadas Brasileiras. Comandante Robson, eu queria começar pelo fato de como o Brasil estava diretamente envolvido nessa questão da MINUSTAH. Me parece aqui um inferno logístico, né? Chegam tropas de muitos países, muitos militares. Vocês viram na reportagem, o Brasil liderou essa força internacional num país arrasado por si só. Foram 13 anos de operação. Eu queria perguntar para o senhor, falando do lado de dentro das Forças Armadas, como é que funciona essas missões? Como é que funcionou a MINUSTAH? E quais eram as maiores dificuldades de controlar tantos militares de tantos países diferentes? Bom, Marcelo, o que nós temos que colocar é que o Brasil sempre saiu muito bem nessas missões internacionais. Porque os militares que vão, né, servir, seja no Haiti ou outros países que o Brasil atende uma solicitação da ONU, eles têm um preparo diferenciado. Esse pessoal, eles passam pelo Secopab, passam por uma série de treinamentos, uma padronização em função das necessidades da ONU. Então, o nosso pessoal que vai para lá é um pessoal realmente elitizado. Tanto que o Brasil não teve problemas lá. Nós
tivemos um incidente triste, que foi o terremoto, que morreram militares brasileiros, morreu a doutora Zilda Arnes, mas nós não tivemos incidentes, né? E eu lembro que em outros países, em outras missões da ONU, com outras forças de paz, houve incidentes agradáveis, mas a tropa brasileira, ela sempre se saiu muito bem. Graças principalmente à qualidade do nosso pessoal que vai lá e à liderança também dos chefes brasileiros, né? Comandante, eu entendo que as patentes, elas são universais, mas quando tem uma liderança de um país e lida com outros, isso está universalizado na cabeça de todos esses militares? O senhor soube de algum dado de confronto ou não? Todo mundo bate continência respeitando aqui o uniforme. Ô Marcelo, o militar, ele tem um espírito interessante, né? É mais fácil você pegar dois militares de nacionalidades diferentes, eles falarem uma língua parecida, do que muitas vezes o militar e uma parte, assim, às vezes, de outras instituições. Certo. Eles se dão muito bem, se entendem muito bem, porque há uma certa padronização e há um certo respeito. Eu vejo no contato que eu tenho com militares de outros países, a gente recebe eles, assim, com uma certa frequência no Canote da Guerra, existe um respeito mútuo muito grande. Então, nós nunca tivemos esse tipo de problema. Até porque a seleção nos outros países também costuma ser boa, né? Entendi. Agora, falando do compound, né, que é quando esses militares se unem ali numa espécie de um quartel-general, da porta para fora, o que uma missão dessa, convocada pela ONU, tem de fazer, comandante? Olha só, cada missão tem um mandato da ONU. Cada mandato especifica uma série de regras, uma série de objetivos a serem atingidos, uma série de limitações e uma série de atribuições. Mas, basicamente, o que acontece no Haiti? O Haiti, é triste até dizer isso, mas o Haiti, como a Somália, o Iêmen e a Ucrânia está a caminho, é um país falido, é um Estado falido. Então, o que essa tropa da ONU vai fazer ali? Basicamente, colaborar com as forças de segurança locais que, pelas próprias condições orçamentárias do país, eles não têm condições de proporcionar segurança à população. Agora, olhando para o verso da página, existem limitações, né? Um militar brasileiro que estava com um capacete azul da MINUSTAH, ele flagra um assalto a banco, quer dizer, ele vê uma crise de uma questão de segurança urbana, interna, ele pode intervir? Ô Marcelo, isso depende muito do mandato que a ONU vai expedir nesses casos, né? Porque o que acontece? Como teve alguns problemas lá no passado aí de cólera, por exemplo, teve o caso aí parece que teve o governo haitiano reclamou de abuso de outros países aí, que teve abusos de mulheres. Então parece que dessa vez a ONU ela vai restringir bastante o mandato. Eu não sei quais vão ser os limites, quais vão ser as atribuições, né? Mas via de regra, o espírito é um só, evitar ao máximo um confronto com a população, porque o que acontece é o seguinte, aquele militar que está ali, além dele ser um militar do Quênia, do Canadá, do Brasil, o que é que seja, ele é um representante da ONU também, né? Então é uma missão muito delicada. Quando o comandante fala num Estado falido, parece um juízo de valor, mas não é. E aí eu me somo a ele, porque eu estive no Haiti em 2010, logo depois do terremoto. Já era o país mais pobre das Américas. Um dos IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, mais baixos do mundo. É um índice de desenvolvimento humano no Haiti comparável ao do Afeganistão, por exemplo. E uma infraestrutura, estou falando de avenidas, estradas, ferrovia, portos, de muito baixa qualidade. A exemplo da capital Porto Príncipe, ruas vicinais sequer são asfaltadas. A coleta de lixo é muito pouco eficiente, não tem praticamente água potável e saneamento básico quando sai de grandes centros urbanos. Então, já é uma confusão por si só, um estado muito complicado. As tropas, comandante, quando chegam nesse cenário, isso já é um grande dificultador, né? Sim. Porque você já não tem a infraestrutura local. Eu deixei o dado talvez mais importante aqui, ó. 59% da população está abaixo da linha da pobreza. Não é que eles são pobres, eles estão ali na franja com a miséria. Como é que é uma situação dessa? Quer dizer, quais são as grandes dificuldades? Eu imagino na logística, você tem que levar tudo daqui, porque se conta muito pouco com suprimentos locais, né, comandante?
Não, o pessoal leva tudo, e a Marinha, inclusive, tanto a Marinha quanto a FAB, elas faziam missões de reabastecimento. A Marinha colocava navios para levar o material mais pesado, e a Força Aérea fazia voos regulares também para o Haiti para suprir as tropas. Porque esse é o problema, né, Marcelo? Você não tem uma infraestrutura. E qual é a preocupação que nós temos, principalmente com tropa? É saúde, né? Claro. Se você tem condições de higiene que não são as desejáveis, não são as ideais, você corre o risco de ter uma epidemia, de ter alguma coisa na tropa. Então essa é uma preocupação muito grande, a saúde do pessoal. Como aconteceu, né? A gente pensa num país deste baixo nível de desenvolvimento, num terremoto que teve características assim de uma destruição bíblica. Foi um dos terremotos mais severos registrados na história contemporânea, esse de 12 de janeiro de 2010. Então, deixou mais de 300 mil mortos e 1.200.000 desabrigados, fora os feridos que estão até hoje mutilados. Por sorte, vamos chamar assim, a MINUSTAH estava lá desde 2004. Houve uma assistência direta, né, Sim. comandante? Houve aqui um salvamento muito importante, uma função muito importante da MINUSTAH. Para a gente partir aqui para a conclusão, essa nova missão ao Haiti, votada pelo Conselho de Segurança, autorizada então pela ONU, vai ter uma liderança do Quênia, não é mais do Brasil, nenhum dos países das Américas, muito mais curta, né? A gente viu aqui 6 mil militares da MINUSTAH e agora a gente está vendo 2 mil militares liderados pelo Quênia. Só que, comandante, estou vendo aqui, eu separei outras missões. Então, havia 4, MINUSTAH 5, essa aqui é a 6ª. O que acontece? É o Estado que não melhora ou essas missões elas não produzem efeito? Olha, Marcelo, são vários fatores. O Haiti é um país que ele passou, como você colocou, muitos problemas, inclusive furacões. Ali é a rota de furacões também. O problema é o seguinte: como é que a gente vai? Quem é que vai investir no Haiti hoje em dia? Claro. Né? Você não tem ali por exemplo, vai fazer. Eu vou montar um frigorífico no Haiti, tudo bem. Qual a instituição que vai garantir, né? Todas as necessidades da sua empresa, todo o aspecto jurídico? Então, um país que não atrai investimentos internacionais, ele fica sempre naquilo, você não tem motor econômico, a tendência da situação, infelizmente, é só piorar, né? A gente ainda carece de informações, porque houve a autorização, a gente sabe que vai ser um pelotão liderado pelo Quênia, haverá outros países. No caso do Brasil, a MINUSTAH teve outros 22 países. Como é que é o convênio internacional? Vamos supor, comandante, o Quênia venha bater aqui na porta aí do comando do Exército Brasileiro, querer saber um pouco da experiência das Forças Armadas brasileiras nesta situação específica. O Brasil tem portas abertas de uma comunicação constante com outros exércitos? Tem as adidâncias também. Marcelo, eu preciso colocar uma coisa para os ouvintes da PAN que é muito importante sobre essa missão do Haiti. Ela tem uma coisa que é importantíssimo. E, não obstante toda a polarização internacional que nós temos hoje, houve consenso no Conselho de Segurança para autorizar essa missão. Isso é muito importante, quer dizer, isso mostra a gravidade desse problema. Todos os 5 países do Conselho de Segurança da ONU acabaram entendendo a necessidade dessa missão de paz. Agora, aquilo que você me perguntou, se existe o intercâmbio, sim. E principalmente o Brasil, ele é um país muito aberto ao relacionamento com outros países. Nós ministramos cursos, também enviamos militares para fazer curso lá. Existe um bom relacionamento das adidâncias. Então, eu acredito que tudo que o governo do Quênia precisar em termos de informações, em termos de expertise, eu acredito que o governo brasileiro vai fornecer. Nada impede, por exemplo, de se destacar alguns militares ali como atachés aí para orientar, para assessorar naquilo que for necessário. Todo esse conhecimento do comandante Robson está disponível no canal que ele tem no YouTube, Arte da Guerra. Isso, live todo dia às 8 horas da noite aí, falando sobre assuntos internacionais. Comandante Robson, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Espero que o senhor volte aqui mais vezes para a gente falar, espero eu aqui, um pacifista, para falarmos mais de assunto de paz, de cooperação, do que de guerra propriamente dita. A gente conversou muito com o comandante Robson durante o conflito da Ucrânia e da Rússia. Espero que ele venha nos trazer perspectivas de paz num futuro não muito distante. Comandante, vou pedir para o senhor ficar aqui, o senhor falou dos nossos vizinhos, a gente continua o programa falando agora da Argentina. Porque os argentinos aprenderam com nós, os brasileiros, a fazer debates de presidenciáveis na TV. A eleição deste ano é a 3ª em que os candidatos se enfrentaram ao vivo. E esta semana houve o primeiro embate entre os concorrentes ao cargo de chefe de Estado. E claro, o tema economia dominou o programa.
que os eleitores argentinos mais querem saber é a saída para a maior inflação e taxa de juros registrados no país há mais de 30 anos. Os candidatos sabem disso. Para conquistar votos, surgiram propostas para conter a retirada de dinheiro aplicado nos bancos nacionais, ideias para a dolarização da economia e até a extinção do Banco Central. O ministro da Economia, Sérgio Massa, é a aposta do peronismo para manter o atual governo no poder. O representante da coalizão União pela Pátria foi alvo das críticas dos rivais. E não é para menos. Passa por ele a responsabilidade da atual crise. O país enfrenta uma inflação de mais de 120% no acumulado de 12 meses e um índice de pobreza que supera 40% da população. O ministro admitiu que a perda do poder de compra é o maior problema da população e pediu desculpas por não conseguir reduzir o índice de preços. A ex-ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, candidata pela legenda Juntos pela Mudança, fez o papel da tradicional direita argentina. Ela também buscou atrair a atenção com propostas que tirem o país do buraco. Eu vou apagar a inflação do mapa, sem atalhos, sem mentiras, sem histórias. Desde o primeiro dia, eu vou colocar em ordem. O candidato libertário, que se intitula anarcocapitalista, Javier Milei, líder nas pesquisas, afirmou que a Argentina está em decadência. Aliás, ele disparou na popularidade ao fazer uma campanha bem fora dos padrões. No debate, voltou a insistir na afirmação que baseou os discursos que o deixaram internacionalmente famoso. Propomos reformar o Estado, reduzir drasticamente a despesa pública, reduzir os impostos, simplificar o sistema fiscal, desregulamentar completamente a economia, privatizar para se livrar das empresas estatais prejudiciais, abrir a economia e fechar o Banco Central. Com esse conjunto de reformas, em 15 anos, a Argentina poderá atingir padrões de vida semelhantes aos da Itália ou da França. Se você me der 20 anos, a Alemanha. E se você me der 35, os Estados Unidos. 35, Estados Unidos. Milei entrou na política argentina em 2021, quando foi eleito deputado pela cidade de Buenos Aires. Em agosto, ele foi a surpresa das primárias presidenciais, quando foi o primeiro colocado, com 30% dos votos. Os candidatos à presidência vão participar de outro debate 2 semanas antes do primeiro turno. O verão na França tem trazido à tona um velho problema para o governo na capital Paris. A prefeitura e até a presidência estão quebrando a cabeça para enfrentar uma infestação, vejam só, de percevejos. E quem conta essa história para a gente é o editor de internacional Fabrício Naitsky. Há menos de um ano dos Jogos Olímpicos, a cidade de Paris precisou começar uma guerra contra um inimigo quase invisível, mas que tem causado muita dor de cabeça. A capital francesa tem sofrido com uma infestação de percevejos. O inseto mede entre 1 a 7 milímetros e a picada pode levar a uma série de problemas de saúde, que vão desde alterações na pele até alergias. Nas últimas semanas, o parasita foi encontrado em diversas áreas pela cidade. Pelas redes sociais, moradores parisienses relataram casos dentro das linhas do metrô e de TGV, o trem de alta velocidade que percorre todo o país. O ministro dos Transportes, porém, saiu a público na última quarta-feira em uma tentativa de desmentir a história e afirmou que, por enquanto, apesar dos vídeos que circulam na internet, não há nada confirmado. Já na última quinta, professores de uma escola pública precisaram cancelar as aulas por conta de mais um caso de infestação e mais de 1.000 estudantes precisaram voltar para casa. Um aluno que conversou com a Jovem Pan News em condição de anonimato enviou imagens que mostram portas lacradas com fita adesiva, em uma tentativa de evitar que os insetos se espalhassem pelo prédio.
De acordo com uma pesquisa divulgada em julho pela Agência Nacional de Segurança Sanitária, entre 2017 e 2022, casos de percevejos foram detectados em pelo menos 1 a cada 10 casas na França. Apesar do fenômeno não ser inédito, ele tem crescido nos últimos anos. Segundo especialistas, o período de férias durante o verão europeu, com milhões de turistas chegando e saindo a todo momento da capital, é um dos fatores que levam à alta. As autoridades precisaram lançar um plano de ação para trabalhar em 2 frentes. Primeiro, o governo de Paris e o governo nacional têm somado esforços para blindar a imagem da cidade às vésperas dos Jogos em 2024, principalmente com o aumento da procura e a disparada dos preços de hospedagem. Afinal de contas, apesar dos pontos turísticos e do charme tradicional, Paris também é conhecida negativamente pela sujeira. Além da presença de ratos, o município chegou a enfrentar uma alta concentração de lixo nas ruas durante uma série de greves e protestos neste ano, com imagens que rodaram o mundo. Mas a outra preocupação é em relação à saúde mental dos parisienses. O alerta com os percevejos fez crescer a venda de inseticidas e a procura por serviços de dedetização. Na batalha contra o inseto, até mesmo cães farejadores têm sido utilizados para tentar tranquilizar o público. Moradora de Paris, a estudante brasileira Ingrid Valadares conta sobre a rotina de higiene e os cuidados para evitar uma surpresa ruim nos móveis de casa e nas roupas. Bom, aqui em casa os cuidados estão sendo mais básicos, estou sempre prestando atenção na minha roupa de cama, então aumentei, a quantidade de lavagens que eu realizava na roupa de cama. Também as minhas roupas do corpo, eu tô colocando agora em sacolas de plástico para não ter nenhum contato, com os bichinhos. E no resto também, quando eu pego o metrô, sempre dou uma olhada para ver se não tem nada, nada se mexendo e tudo mais. São coisas simples assim, mas que eu tô tentando colocar em prática. Já o biólogo Randy Baldresca, que também é CEO de uma empresa de controle de pragas, destaca a dificuldade de detectar o organismo, além da capacidade de sobrevivência da espécie nos ambientes domésticos. Eles têm uma alta proliferação em todos os países do mundo, em todos os continentes. Haja vista que ele é encontrado desde o Peru, da América do Sul, passando pela Europa e Estados Unidos. E são muito difíceis de serem detectados, porque são insetos hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue e possuem hábito noturno. Então as pessoas dificilmente detectam sua presença. Além disso, eles ficam escondidos em abas do colchão, na roupa de cama, e eles só saem à noite, que é a hora que eles picam as pessoas. Então, por todos esses fatores, esses percevejos têm altíssima facilidade em serem encontrados nas diversas regiões do mundo. Então, como eu falei, independentemente do clima, da temperatura, eles têm total sobrevida em qualquer ambiente, em qualquer região onde eles se encontram. Com os preparativos para a Olimpíada a todo vapor, Paris tem em mãos um novo desafio e uma verdadeira luta para que um pequeno inseto não vire um grande problema. E para encerrar o programa de hoje, os meus agradecimentos públicos à editora de texto Malu Bacarim, à editora de imagens Roberta Pasqualin e a você pela tua audiência cativa. Quem quiser rever e curtir, compartilhar todo esse material, basta procurar o episódio de hoje na página do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Nos sigam nas redes sociais para mais conteúdos como este. Até semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.